Salve os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos e expressar que estou feliz, alegre por poder estar aqui para meditar com os irmãos alguns minutos na Palavra de Deus. Eu quero já louvar ao Senhor com uma oração neste momento para que possamos então dar a continuação a esse culto. É um culto de ensino da Palavra de Deus. Eterno e soberano Deus de Israel, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, feliz e alegre por esta rica oportunidade que o Senhor me concede de poder, ó Deus, mais uma vez, falar do Teu amor, falar da Tua Palavra. Senhor, que esta palavra possa falar aos corações que, porventura, Senhor, ouvirem e assistir este vídeo. Em nome de Jesus, permaneça conosco, seja comigo, Espírito Santo, me inspirando no momento da palavra. Eu agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, vamos louvar o nome do Senhor com o hino da harpa de número 398, que traz o título Perto do Meu Redentor. Desejo estar em um lugar muito perto do meu Redentor. Ali eu posso descansar por seu amparo e seu amor. Muito perto do meu Redentor, seguro abrigo encontrarei, me guardará do tentador, assim eu nada temerei. Ninguém me poderá tirar a paz que flui o coração. Jesus bondoso vai me dar a mais perfeita proteção, muito perto do meu Redentor, seguro abrigo encontrarei, me guardará do tentador, assim eu nada temerei. Estando perto de Jesus, envolto sempre me verei, com seu fulgor, com sua luz, muito perto do meu Redentor, seguro abrigo encontrarei, me guardará do tentador, assim eu nada temerei. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço aqui a participação da minha esposa, a pastora Denilda, que me acompanhou aí com o violão. Que Deus continue abençoando maravilhosamente a vida dela. E aos irmãos que com certeza estará assistindo esse vídeo, desde já a minha saudação, o meu abraço, que Deus continue abençoando de uma forma extraordinária. Quero dizer que pedir que, por gentileza, assista até o final, quando você for assistir, tenha o critério de assistir todo esse vídeo, que agora nós vamos entrar aqui na Palavra de Deus, vamos meditar aqui, chamo os irmãos para a leitura aqui na Palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo de número 2 da Epístola do nosso irmão Tiago, versículos
14 até o de número 19. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 19. Diz-nos a palavra de Deus: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus, estiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem também. Os demônios o creem que estremece. Versículo também de número 20. Mas, ó homem, vão queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Irmãos, nós nos deparamos aqui com uma passagem extraordinária, ao qual o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meio irmão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, escreveu. Tiago foi o pastor, da igreja primitiva em Jerusalém, e Deus usara ele para, então, nos orientar ou falar sobre a fé sem obras. Para nada aproveita. A fé sem a obra para nada aproveita. Ou a fé sem as obras para nada aproveita. É disso que rapidamente nós queremos meditar e extrair aqui o que o apóstolo Tiago nos passa nesses versículos que ora li, que são palavras maravilhosas ao qual nós devemos observar. Sempre eu digo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o livro dos livros e a única regra de fé para aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que seguem a Jesus como Salvador da sua vida. E quando nós temos a oportunidade de ler este livro sagrado, nós precisamos ter o critério de observar quais são as lições que tiramos nos textos que lemos. Aqui nós tiramos uma lição muitíssimo importante. Eu preciso saber, aqui Tiago está nos explicando que não adianta simplesmente ter fé. A fé é muito importante, é fundamental, ao qual lá, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, define aqui o que é fé. O que é? Vamos aqui ler com os irmãos, quero ler aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé, segundo a definição do escritor aos Hebreus. A fé é fundamental, é muito importante, irmãos, termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível crermos em Jesus Cristo como unigênito, Filho de Deus e nosso Salvador, o único Salvador da humanidade. Então, a fé é importante. Mas agora vem aqui o nosso irmão Tiago, nos explicando que a fé precisa ser acompanhada com as obras. Com certeza, Tiago estava ali ensinando aos irmãos que, às vezes, estava ali acontecendo algo na igreja, ao qual Tiago precisava explicar como que
a forma correta de praticar a fé. Então, nós vivemos, irmãos, em um mundo, né? Um mundo muito, principalmente nos dias atuais, de muito egoísmo, ao qual somos capazes de pensarmos só em nós mesmos. Somos capazes de pensarmos só em nós mesmos, né? Em nós mesmos. Um mundo, como diz, cada um no seu quadrado. É cada um lutando por si mesmo, por si próprio, fazendo as correrias, e o que está à nossa direita, à nossa esquerda, nosso semelhante, às vezes não paramos para observar, não paramos para ajudar, para socorrer alguém. Um mundo qual, irmãos? É um mundo egocêntrico. O que é egocêntrico? É porque é o ser humano no centro das atenções. É o ser humano no centro das atenções. Temos deixado talvez até Deus, né, no escanteio, e a atração hoje se tornou o próprio ser humano, a criatura. E isso é muito ruim. O mundo materialista ao qual muitos correm, né, em busca das coisas materiais, é aquela correria, aquela fadiga maior do mundo, cada um querendo talvez adquirir mais do que o outro. Há uma competição, né, por parte de muitos, competição pelas coisas materiais. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos nos pautar para aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. O que Jesus falou? Tendes o que comer, o que vestir. Estais com isso satisfeito? Estais com isso contente? Mas nós, devido ao sistema do mundo que é opressor, esse sistema que rege o mundo é opressor e coloca, né, certas coisas para que a humanidade trilhe por aquilo que o sistema coloca. Vivemos em um sistema capitalista, aí através disso surgem outros problemas no meio da sociedade, nos leva, irmãos, a ser um materialista, nos leva a ser um egoísta, nos leva a ser individualista, cada um por si e, como diz o ditado, cada um por si e Deus por todos. Mas precisamos, não é esta a recomendação de Jesus Cristo, não foi a forma que Jesus nos ensinou, né? Nos ensinou. Então, vivemos em um mundo também relativista, ao qual, né, muitos criam a sua própria maneira de viver, as suas ideias, criam as suas ideologias, humanista de preferência, humanista fora dos ensinamentos da palavra de Deus, O que gostamos mesmo, irmãos, é mostrar a nossa capacidade, aquilo que conseguimos, aquilo que somos capazes de conseguir, competindo com o outro, com o nosso semelhante. E isso Jesus não ensinou. Jesus falou assim: aquele que tem 2 túnicas, dê um para o seu irmão. Jesus ensinou dividir, Jesus ensinou repartir, compartilhar, junto aquilo que possuímos com aquele que às vezes não possui. É isso que Jesus Cristo ensinou quando ele trilhou, palmilhou sobre esta terra. Então é muito importante quando uma pessoa ela parte para fazer o bem, para ajudar o semelhante. O crente, nós como cristãos, precisamos fazer isso, Eu quero, nesta minha palavra, né, parabenizar o pastor Reginaldo, que teve uma iniciativa brilhante de recolher, né, alguns alimentos para assistir às famílias lá em Aterai. Deus abençoa maravilhosamente o pastor Reginaldo, juntamente com o irmão Lúcio, né, que ali também somou, juntamente com o pastor, e ambos, né, recolheram e fizeram cestas para ajudar nossos irmãos ali, brasileiros que estão ali naquela cidade, precisando de ajuda. E isso é muito importante, irmãos, muito importante.
Quando Tiago falou assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, o que Tiago está fazendo aqui? Uma pergunta, duas perguntas no versículo de 1. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aqui Tiago está dizendo, irmãos, com certeza não tem proveito, porque só as obras ou só a fé talvez não seria suficiente para a salvação. Tiago estava explicando aqui, ou nos explica, que a fé e a obra precisam andar juntas. Nós não podemos separar. Alguém diz, eu tenho fé, é importante, precisamos ter fé. Mas aonde estão as obras? Aonde estão as obras? Né? Alguém diz, eu creio. Mas aonde está a prática? Aonde está a fé? É isso que Tiago está dizendo aqui. Ele duas perguntas, né? Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E no versículo 15 diz, e se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano? Aí continua no versículo de número 16, continua, que tem uma vírgula aí após o cotidiano, há uma continuidade no versículo 16, e algum de vós lhes disser, ide em paz, acautelai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Se alguém, né, aqui Tiago está dizendo, tem necessidade de vestes ou de comida, de repente nós ficamos sabendo, ou até vamos visitar essas pessoas, e chega lá simplesmente, né, pedimos para que a pessoa fique em paz, ou despedimos dela e falamos, né, para a pessoa ficar calma, né, quieta, porque e fartar de quê? Se a pessoa não possui, não tem talvez a roupa, não tem alimentação, e aí vai alguém que se diz que tem fé, vai lá, faz simplesmente uma oração, só palavra. Palavra só não adianta, é preciso ter obra. Obra se faz, não se faz como simplesmente falando, mas praticando. É isso que eu preciso entender. É isso que nós precisamos entender. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Não é simplesmente chegar diante de uma pessoa dessa que está passando por necessidade de algo material. O material se faz com obras, é praticando. É praticando. A fé é algo invisível. Mas a obra eu preciso fazer. Eu preciso ter atitudes para praticar. Por isso que as duas coisas precisam andar. Primeiro a fé, é óbvio. Eu preciso ter fé, porque se eu pratico a fé verdadeira em Cristo Jesus, quer dizer, os irmãos, que com certeza praticarei as obras. Aquelas pessoas que dizem que têm fé, mas não praticam obras, a fé é duvidosa. De acordo com o que nós aprendemos aqui nesse texto, essa fé é duvidosa. A pessoa que diz que tem fé, mas não é capaz de sensibilizar com a necessidade de alguém que está ao seu redor, à sua volta, a necessidade física, a necessidade de roupa, que está dizendo a necessidade de comida, de alimentação. Irmãos, essa fé é duvidosa, está faltando as obras. Não pode desvincular a fé com as obras. É isso que eu aprendo, exatamente isso, nesta passagem que eu li, que estamos apreciando aqui, que está diante dos meus olhos. É isso que eu aprendo. Eu não posso simplesmente, eu vou vir aqui, irmão, e está difícil, né? Então, mas eu vou fazer uma oração e Deus abre a porta, irmão, fica em paz, né? Fica
calmo, fica tranquilo. Como tranquilo? Está passando por dificuldade. Aí é a hora de eu orar, né? Isso é muito bom, a oração, preciso orar, faz parte da fé. Mas também eu preciso, irmãos, me mover para que aquele irmão tenha a roupa, seja suprido da roupa e seja suprido também da alimentação. É isso. É o nosso dever como igreja aqui. Tiago explicando isso aqui, com certeza existia alguém lá na igreja que estava passando por esta situação. E alguém, com certeza, às vezes, né, crente e tal, muito daquele jeito, não, tem que ter fé. Irmão, precisamos ter fé, mas a fé sem a obra, para nada aproveita. É isso. Não adianta querer falar que não, porque aqui é isso que aqui está dizendo. Não adianta. Irmãos, a Bíblia é assim. Ou nós acatamos o que ela nos fala, ou não. Não adianta eu ler um versículo desse aqui e de repente querer interpretar de forma diferente. Porque, não, eu acho que não é assim, eu acho que é assim. Não, irmãos, aqui não tem esse negócio de eu acho. Aqui está claro. O apóstolo Tiago está sendo muito claro. Ele disse aqui, vou ler de novo, no versículo de número 16. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Se simplesmente orar, não, vou orar e tal, certo? Vou orar e aí, irmão, fica aí em paz, que vai acontecer. Irmão, não tem aproveito, não há aproveito nesse tipo de fé. É necessário sim orar, é as duas coisas, e ao mesmo tempo, mas eu não posso, eu não tenho, eu também passando por dificuldade. Vai até alguém que pode, faça alguma coisa, se mova, peça, levanta, né, oferta, faça igual o pastor Ginaldo está fazendo, que eu já citei aqui. Ele não é ele sozinho, ele está se movendo. Um dá um quilo de arroz, um dá um litro de óleo, outro dá uma carne, outro dá uma quantidade em dinheiro, compra lá, pastor, faz isso, faz aquilo. Irmãos, é isso. É isso. Há muitas pessoas brigando, obreiros, brigando, disputando, querendo fazer a obra, mas em cima de um púlpito, um microfone para pregar, trazer uma mensagem. Olha aqui, falarmos não resolve, precisa ter prática, precisa praticar, nós precisamos praticar, porque senão não resolve. Falar é fácil, agora fazer é que eu quero ver. Então, a obra de Deus tem vários jeitos de eu fazer. Aqui, irmãos, nós estamos aprendendo que a fé sem obra, ela é morta, fica inerte. Aí quando nós, continuando a leitura no versículo 17, diz, assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem obra, ela é morta. Preciso ter fé, mas eu preciso também ter obra. Versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 19. Tu crês que há um só Deus? A pergunta aí do apóstolo Tiago. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem que estremecem. Aqui, Tiago está dizendo que os demônios também creem que estremecem. Mas a questão não é só crer. Né? Não é só crer. A questão é crer de uma forma, sim, na prática. Qual que é a prática do crer? Obedecer, fazer as obras, fazer aquilo que Jesus fez. O crer, quando a Bíblia fala crer em Jesus Cristo, não é simplesmente, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz e pronto, não preciso fazer mais nada. Não,
A crença verdadeira e genuína. Crença verdadeira e genuína, irmãos, é aquela que acompanha as obras. Eu preciso entender isso. Crer. Aqui diz que os demônios também creem. Só que eles não obedecem. Eles não obedecem aos ensinamentos, não obedecem às ordens de Deus, porque são demônios. Essa questão de crer simplesmente não é o suficiente. Não é suficiente. Mas o versículo 20 diz: mas o homem, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A fé sem as obras, ela é morta. A fé não pode ser demonstrada sem as obras. Vamos ler Tiago 1:27. Tiago 1:27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da corrupção do mundo. Irmãos, eu quero chamar a atenção alguns versículos aqui na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Eu quero usar aqui uma pessoa que nos traz aqui um grande exemplo como praticar a obra, as obras. Atos capítulo 9, versículo 36 e 39, diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Aqui, irmãos, a Bíblia nos relata que na igreja primitiva existia uma irmã chamada Dorcas, ou Tabita. E essa mulher era uma mulher que praticava as obras, que obedecia, que possuía a fé em Cristo, mas também praticava as obras. Ao cabo, irmãos, de ela ser uma pessoa muito querida pelas viúvas, porque ela praticava, ela fazia, ela socorria, fazia vestes para cobrir a nudez, assim como diz aqui o apóstolo Tiago. Nós acabamos de ler agora há pouco o versículo que diz: se você for ter com alguém e estiver nu, aqui no versículo de número 15 de Tiago capítulo 2, que diz: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. Aqui a nossa irmã Dorcas, essa serva de Deus, nos dá uma lição aqui como praticar as obras. É assim, irmãos, e não precisa também, se porventura eu fizer a praticar as obras, levantar a bandeira: eu fiz, bater no peito. Isso é farisaísmo. Os fariseus é que gostavam de fazer isso, de aparecer quando fazia. Os irmãos lembram da passagem quando subiu o fariseu e o publicano na oração? Como que o fariseu procedeu diante ali daquela oração, querendo se justificar? Não, irmãos. Dorcas aqui, pelo jeito aqui que nós lemos, ela era uma santa mulher de Deus e tinha com ela ali a prática das boas obras. Ela praticava porque amava as pessoas, amava o seu semelhante, como prática que havia aprendido com certeza através dos ensinamentos. Olha só. E aí, quando ela morreu, houve um pranto, houve muito choro, porque a irmã Dorcas era muito querida, porque ela ajudava as viúvas, as necessitadas. Praticava a verdadeira religião, foi o versículo que eu li. Porque muitas pessoas dizem que é religioso, mas não são, porque não pratica. Para ser um religioso de verdade, precisa praticar o que nós lemos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27. É isso que a irmã Dorcas fazia.
A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas, e nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Isso a irmã Dorcas fazia muito bem. Ela socorria as viúvas. O versículo de número que nós lemos aqui, de número 36, vou ler de novo. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Olha só, irmãos, aprendemos aqui com a irmã Dorcas. Aquela mulher que tinha qualidades excelentes, né? Ela era uma mulher conhecida pelo seu proceder. Por quê? Ela tirava tempo, ela dedicava-se para assistir as viúvas, as irmãs que precisavam, que necessitavam. Ela estava ali, ela abria mão, com certeza, dos seus afazeres para ajudar alguém. Então, era uma grande mulher de Deus, que possuía qualidades extraordinárias. Ela era conhecida pelo proceder, não era conhecida porque fazia e ficava falando para A ou para B, ou faça aquilo. Não precisamos falar nada. Nós fazemos para Deus. Quem precisa ver é Deus. Não fique triste se você fez alguma coisa, se você fez algo e não tem sido reconhecido. Mas ninguém me vê, eu fiz isso, eu fiz aquilo e ninguém notou. Não fique triste com isso, irmão, porque se nós fizermos e começar a cobrar, nós perdemos o nosso galardão nos céus. O interessante e importante é que Deus está vendo, Deus vê todas as coisas, mesmo que se você fizer e não for reconhecido, se alguém não te reconhecer, saiba, Deus está vendo e vai te galardoar por isso. Então alegre-se, vamos seguir o exemplo da irmã Dorcas, né? Ela era conhecida, era falada pelo proceder. Isso é bonito, é honroso, é maravilhoso. Não precisa, o bonito, irmãos, é quando fazemos e alguém, sem a gente falar nada, às vezes a pessoa nem te conhece, mas fala: eu admiro fulano, ciclano, porque é assim, ele tem um coração bom, ele ajuda, ele é bom, ele é caridoso. Isso é importante, né? E nisso, quando o crente faz, o evangelho o quê? É anunciado, o evangelho de Jesus é anunciado através das nossas obras. Nós levamos a Cristo através das nossas obras. É isto, é uma das qualidades que a irmã Dorcas também possuía por causa do seu proceder. Irmão, segundo o meu proceder como cristão, o seu proceder, o nosso proceder, o evangelho de Cristo é anunciado. Qual tem sido o nosso proceder? Qual tem sido o seu proceder diante da humanidade, diante das pessoas ao qual nós principalmente convivemos? Então, vamos, irmãos, através das boas obras. Estamos aprendendo aqui, temos a fé, mas a fé sem as obras é morte. Dorcas possuía a fé e também fazia as boas obras. Boas obras. Aqui está claro um grande exemplo para a nossa vida. Ela semeava, né, irmãos? Ela semeava isso. Ela cuidava, né, das viúvas. Ela cuidava das viúvas. E isso faz com que faz com que ela demonstrasse que ela era uma verdadeira religiosa, cumprindo o que está aqui na palavra de Deus. Falar assim: eu sou religioso, falar assim, eu faço obra, eu faço isso, faço aquilo, isso é fácil, meus irmãos, isso é muito fácil. Agora, aquele que fala, às vezes não faz, mas aquele que quer fazer, ele não fala, ele faz, ele demonstra fazendo, praticando. O que nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, é praticar a palavra de Deus. Há muitas pessoas que se acham muito importantes, porque oram muito, porque jejuam muito. Isso é bom, isso é importante, mas cadê as suas obras? Mostra as suas obras. A fé sem as obras, ela é morta. E vamos, irmãos, guardar isso nos nossos corações, porque a fé sem obra, ela é morta. E qualquer pessoa, né, pode ter fé,
ou pode falar que tem fé. Mas somente as obras irá mostrar a autenticidade dessa fé. É tipo assim, a obra é tipo um carimbo, um selo que sela a fé, que dá autenticidade, que dá legitimidade às obras, ou à fé. As obras dão legitimidade à fé. Não adianta eu falar eu tenho fé. Tudo bem, eu posso falar que eu tenho fé. Mas se eu não fizer as obras, irmãos, está entendendo? Se eu não fizer obras, boas obras, esta minha fé é uma fé duvidosa e falsa. Não é verdadeira, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Versículo 20 do capítulo 2 de Tiago, que eu vou repetir. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? É morta. Abraão, aí cita aqui, seguindo, cita Abraão. Deus pediu Isaac. Abraão foi considerado o pai da fé, porque ele acreditou, ele obedeceu, ele foi lá e praticou. Ele fez da forma que Deus requereu. Abraão foi e ele foi para oferecer o seu filho, assim como Deus havia determinado. Então, irmãos, vamos permanecermos, vamos, irmãos, continuar a obedecer a palavra de Deus. Ficou muito claro, né? Falar que possui fé, falar que tem fé. Isso qualquer um pode afirmar, ter fé. Mas somente as obras poderão mostrar a autenticidade desta fé que possuímos em Cristo Jesus. Nós vivemos em dias, principalmente agora, ao qual muitas pessoas já estão passando por dificuldade e passará por muita dificuldade. Então, irmãos, é agora, é oportunidade, principalmente agora, por causa do problema que estamos enfrentando, principalmente agora, é momento de nós praticarmos as obras, ou continuar praticando as boas obras. As boas obras. Deus nos constituiu a igreja para isso. Jesus, o maior exemplo. Jesus, durante todo o seu ministério, ele praticou as boas obras. Ele praticou. É simples, só olharmos nos evangelhos que nós vamos perceber que Jesus Cristo realmente, ele praticou durante todo o seu ministério as boas obras. É necessário, irmãos, para que tenhamos eficácia na nossa fé, para que a nossa fé seja realmente uma fé genuína, autêntica, é necessário que nós praticamos as boas obras. Mais uma vez eu volto a dizer, falar é fácil. Irmãos, não é só de falar, precisamos praticar, precisamos fazer. E se temos feito, temos que continuar a fazer as boas obras. Que Deus em Cristo continue nos abençoando de uma forma extraordinária e que realmente possamos ter um coração sensível ao ponto, irmãos, de poder, se for necessário, repartir o pão com aquele que porventura não tem. Que Deus continue com as mãos estendidas e nos dando condições para que possamos ajudar. Se é algo que eu gosto de fazer, irmãos, é praticar essas coisas. Às vezes eu não tenho feito do quanto precisaria fazer, mas pelo menos o mínimo nós precisamos fazer e buscando melhorar a cada dia. Nós que pronunciamos e afirmamos que temos a fé, irmãos, em Cristo Jesus, professamos a fé em Cristo Jesus, não podemos ser egoístas, não podemos entrar nessa questão, do egocêntrico, do materialista, querer tudo, materialismo, querer tudo para nós, do egoísmo, só para nós, e não atentar para ajudar o nosso próximo. Nós precisamos fazer isso e obedecer
aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que possa esta palavra edificar a sua vida. Eu quero proferir a Deus uma palavra de oração, colocando uma vírgula nesta oportunidade. Se Deus nos conceder outras oportunidades, com certeza voltaremos com outras mensagens. Eterno, soberano Deus de Israel, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que ora o Senhor me concedeu de estar aqui, ó Deus, falando da tua palavra. Que esta palavra sirva, Senhor, de edificação para aqueles que ouvirem. Em nome de Jesus, eu te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que porventura com certeza estará assistindo este vídeo e que Deus possa realmente edificar a sua vida e o seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos, hoje e sempre. Amém.